A paz do Senhor, meus irmãos, sejam muito bem-vindos nesse estudo do Saber Bíblia, mais um estudo que nós estamos trazendo aqui para podermos juntos crescermos no conhecimento da palavra do Senhor. E hoje o nosso estudo ele tem como tema Desvendando os Mistérios, e aí esse tema ele tem como intuito te levar a entender o que te impede, o que não permite que você compreenda a palavra do Senhor. Se você é uma daquelas pessoas que iniciou esse ano de 2024 falando, olha, esse ano eu vou ler a Bíblia. E nós já estamos aqui, no dia 29, você já viu que perdeu alguns dias, você já observou que você não conseguiu ser constante todos os dias na leitura? Provavelmente você está vivenciando um ciclo onde você promete, mas não consegue cumprir. E às vezes você também deve estar vivendo aquela situação de ler a Bíblia e não entendê-la. Então, irmãos, eu quero neste curso levar você a entender o que te impede, o que está agindo, que atrapalha a sua leitura, o seu conhecimento da Bíblia Sagrada. E por que conhecer a Bíblia Sagrada, irmãos? A Bíblia Sagrada é o manual de Deus aqui na Terra. Quem nunca ouviu isso? Quem nunca ouviu falar, é como se a Bíblia fosse um manual? É verdade, ela é um manual que nos ensina como nós cristãos devemos viver, como nós cristãos nos parecemos com o Senhor Jesus. A própria palavra cristão, pequenos Cristo, como ser um cristão verdadeiro. Mas poxa, Patrícia, o cristianismo está tanta pessoa aí trazendo escândalo. Irmãos, por quê? Por falta de conhecimento da verdade. Não é o título, não é o nome, mas é o ser. A Bíblia, ela nos leva a sermos cristãos que glorificam, que bendizem, que adoram, que representam Deus aqui na terra. E em nome de Jesus, eu quero que depois desse curso você consiga sair dessa posição de quem não consegue ser constante na leitura e você entre na posição daqueles que começam e vão até o final, e não só isso, mas vão pôr em prática a palavra de Deus. Até porque, eu repito muito, não adianta você ler 10, 20, 30 vezes, 50 vezes a Bíblia e não vivê-la. Deus não quer isso. A palavra tem um poder maravilhoso e nós vamos falar aqui nesse curso em nome de Jesus, tá bom, meus irmãos? Mas antes disto, eu quero te convidar para uma oração. Lembrando que já dentro deste curso tem pessoas orando, tem clamando, pessoas que estão clamando pela sua vida. Eu mesma tenho orado por você. Eu não te conheço talvez, mas já tenho orado pela tua vida para que o Espírito Santo possa te visitar aí onde você está e possa fazer arder a chama que talvez esteja apagada. Mas o Senhor é poderoso para reacender essa chama e criar em você essa convicção. Amém? Vamos orar então, irmãos, rapidamente, e vamos iniciar esse curso em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, Senhor, Pai, aí estão, Senhor, pessoas neste momento que entraram, que estão desejosas de aprender a Tua palavra. Deus, eu não conheço elas, mas o Senhor conhece cada uma, o endereço, a necessidade, a causa. Pai, em nome de Jesus, se essa pessoa está pensando em parar agora de assistir essa aula, se essa pessoa está, Senhor, desanimada, meu Pai, no estudo da Tua palavra, eu te peço que o Senhor possa visitá-la e fazer com que ela sinta uma força, um ânimo vindo do Teu Espírito Santo para juntos aprendermos. Pai, tudo que se levanta para nos impedir, tudo que se levanta, Senhor, para obscurecer a nossa mente, que o Senhor venha repreender agora e que essa pessoa consiga, Senhor, participar de toda essa aula e pôr em prática aquilo que será falado aqui neste momento. Pai, é o que eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, para vocês que ainda não me conhecem, deixa eu falar um pouquinho sobre mim. Meu nome é Patrícia Moura. Há 14 anos, agora quase 15 anos, eu já leciono um estudo bíblico aqui na minha cidade, em Araruama, onde é uma faculdade teológica e eu leciono lá também, faço parte da equipe docente desta faculdade. Eu comecei nesta faculdade quando eu estava com 17 para
18 anos. O Senhor me presenteou através da missionária Graça, que teve essa confiança em nos colocar ali tão novas ainda para ensinarmos a palavra do Senhor. E nessa jornada aí de compartilhamento daquilo que eu sabia, eu também aprendi muito, cresci muito com testemunhos que nós vamos ouvindo dos irmãos que participavam ali, que participam até hoje. E não só a FATAD, mas o Senhor também me deu a graça de fazer um curso de missões na WH Brasil, que era uma organização missionária que também tinha aqui na minha cidade de Araruama. E o Senhor também me abençoou com este curso, onde nós fizemos um transcultural no Uruguai, aprendemos muito sobre missões naquele país, com os missionários que ali estão. E desde muito nova, desde mais ou menos 12 anos, foi quando eu comecei a estudar a Bíblia. E apesar de eu estar te contando esse ponto, eu não comecei estudando e entendendo a Bíblia. Foi um processo onde eu comecei gradativamente a compreendê-la pela ação do Espírito Santo. Mas eu não aprendi sozinha. Deus usou pessoas, Deus colocou canais no meu caminho, pessoas que me abençoaram. Um pastor, na minha época de adolescente, o pastor Nemir, foi um grande instrumento do Senhor, que tinha paciência comigo de me ensinar quando acabava o culto, de toda pergunta que eu fazia, ele buscava me responder. A diaconisa Edneia foi minha professora de escola bíblica na adolescência também, assim, um canal de Deus maravilhoso, que foi realmente uma pessoa que eu olhava muito e admirava ensinando a palavra, e também me ensinou muito. Então Deus foi usando pessoas, Deus foi usando canais para me abençoar, para me ensinarem a sua palavra. E hoje o Senhor me deu essa mesma oportunidade. E é por isso, irmãos, que eu estou aqui ensinando a palavra do Senhor. E o que eu vejo nessa minha jornada? Eu vejo muitas pessoas, cristãos, que já têm anos no cristianismo, mas não entendem a Bíblia. Ou só entendem através de uma pregação, ou então elas nunca leram, às vezes, um livro, porque falam assim, poxa, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo nada do que leio. E fica presa aquilo ali, às vezes a escola bíblica, que é maravilhosa mesmo, mas ela não pega o livro da Bíblia para estudar. Ela ouve uma escola bíblica aqui, ela ouve uma pregação ali, ela ouve um sermão lá, vai ouvindo assim, sabe? Migalhas, vai pegando pedacinhos. E isso, irmãos, é muito sério. Porque a Bíblia, ela tem uma mensagem única. A Bíblia, apesar de ser dividida, apesar de ter 66 livros, ela fala uma única mensagem. E essa mensagem é de Deus para nós. Deus está comunicando algo à humanidade. Deus quer falar conosco através da sua palavra. Então, quando eu conheço a palavra por migalhas, quando eu conheço a palavra, não estou diminuindo, tá, irmãos? Mas quando eu conheço a palavra por um sermão, por um livro ou por uma escola bíblica, irmãos, isso é muito pouco. Eu preciso entender toda a mensagem, eu preciso compreender o que Deus está falando para mim. E é isso que eu quero fazer aqui através deste curso. Mas não adianta eu tentar passar aqui para vocês, Deus está falando isso, isso e aquilo, e ver mais uma palavra. Eu não quero isso, meus irmãos. Eu quero que esse curso Saber Bíblia movimente você, te ajude, como um dia essas pessoas passaram pelo meu caminho e foram me explicando. Eu quero que o Saber Bíblia, ele mostre para você que é possível sim estudar a Bíblia e entendê-la. É possível sim concluir a leitura da Bíblia, não só uma, mas repetidas vezes, diariamente, fazer dela verdadeiramente o seu pão diário, fazer dela o seu oxigênio, sabe? Porque a Bíblia é isto, a Bíblia é o nosso oxigênio. Assim como eu não vivo sem oxigênio, eu não vou viver bem sem a Bíblia Sagrada.
Já viram aquelas pessoas, foi entubado, tá vivo? Quando uma pessoa é entubada, tem o oxigênio ali passando para ela, mas a chance dela sobreviver às vezes é muito pequena. Olha que tem um aparelho. Então, irmãos, nós não podemos ficar vivendo um cristianismo mecânico, onde eu vivo do oxigênio que outra pessoa está me dando, onde eu vivo de uma mensagem que outra pessoa está pregando. A palavra de Deus precisa ser viva na minha vida, e esse curso quer fazer isso com você. Então, a primeira coisa, você precisa compreender o que está te impedindo de entender a Bíblia Sagrada. Amém? Então vamos lá, vamos comigo. Eu não quero ficar aqui muito tempo com você para não ser pesada, mas ao mesmo tempo eu quero te passar esse conteúdo de forma bem clara para que ele venha te movimentar como um dia me movimentou. Amém? Bom, a primeira coisa que você precisa entender é que a queda do homem lá no Jardim do Éden criou uma ruptura intelectual. Vocês lembram que quando Deus criou Adão, Deus falou assim: Adão, nomeie tudo que tem aqui no jardim. Gente, ele nunca nomeou nada. Não existia nome nas criaturas, não existia nome na natureza. Esse homem que Deus criou, esse Adão que Deus criou, ele era extremamente inteligente, com uma capacidade criativa, observadora, uma capacidade de inteligência intelectual incrível. Por quê? Porque ele foi feito à imagem e semelhança do Senhor. Ele foi feito à imagem e semelhança daquele que sabe todas as coisas. Adão tinha essa qualidade de inteligência, de capacidade de compreender o que estava à sua volta. E algo interessante que Gênesis nos diz é que todas as finais da tarde Deus vinha palestrar com Adão. Então ele já conhecia também a Deus. Mas quando houve a queda, o que Adão fez primeiro? Vocês lembram o que aconteceu? Vocês lembram que assim que houve a queda, a Bíblia conta que Adão, juntamente com Eva, procuravam se esconder do Senhor no meio das árvores. Irmãos, olha a ruptura intelectual que houve no momento da queda. Olha a ruptura de compreender o Senhor. Porque Adão agora pensa poder se esconder de Deus, que era onipresente, que era onisciente. Vocês acham que Adão, antes da queda, não sabia disto? Vocês acham que Adão não conhecia Deus? Um homem que teve uma capacidade de nomear tudo. Um homem que convivia com Deus todos os dias. Por que agora ele tenta se esconder? Porque a queda trouxe uma ruptura. A queda, ela impactou diretamente a mente do ser humano. Quando Deus falou para não comerem do fruto do conhecimento, olha onde que foi. Aquele fruto era do quê? Aquele fruto era do conhecimento do bem e do mal. Comer aquele fruto era matar diretamente o intelecto. Era trazer uma morte sobre a mente humana. Irmãos, isso daqui é muito sério. Isso daqui é algo que já traz uma revelação imensa para nós. Quando o ser humano comeu aquele fruto, ele adquiriu, ele tomou o veneno para o seu conhecimento. O fruto era do conhecimento do bem e do mal. E observem que assim que ele comeu e que Deus aparece, ele se esconde. Onde que houve morte? Na mente humana. Onde que houve ruptura? Na mente humana. E em que sentido o homem deixou de compreender claramente quem era Deus? O homem deixou de compreender quem era o Senhor e os seus atributos. E ele acha poder se esconder de Deus. Então, irmãos, quando nós vamos olhar aqui, a fuga de Adão era a única solução vista por ele. E o que acontece conosco quando nós vamos ler a Bíblia? Poxa, eu não entendo a Bíblia. Eu não entendo. E aí a gente começa a fugir da leitura da Bíblia. Eu vou ler, mas eu vou começar amanhã.
Aí eu vou ler, mas eu vou começar mês que vem. Agora eu vou criar um projeto e aí eu vou começar mesmo firme, vou ficar. Irmãos, nós estamos fugindo. Mas por que estamos fugindo? Porque a nossa mente caída, ela só nos leva para um afastamento de Deus, para uma fuga do Senhor. Essa mente não nos leva para buscar a Deus. Esse assunto eu vou trabalhar até um pouquinho melhor amanhã. Mas a Bíblia, lá em João 1, 4 e 5, diz que a luz, vou ler aqui com vocês rapidamente. Olha o que a Bíblia diz aqui. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. A luz, irmãos, ela estava aqui. A luz é a vida dos homens. Por que João está falando isso? João antecede esse versículo falando que tudo foi feito por ele. Quem? Jesus. Todas as coisas foram feitas por ele. E ele é a vida, ele é a luz e ele é a vida dos homens. E nós precisamos entender que na minha mente, na minha mentalidade humana, existe uma queda, existe uma escuridão, existem trevas que não me deixam compreender o Senhor e nem mesmo buscar esse conhecimento. Eu não consigo ter força naturalmente para buscar esse conhecimento. Então já começa aqui a primeira coisa. Eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus no meu conhecimento da Bíblia. Porque Ele é a minha luz. Porque Ele começa a iluminar novamente a minha mente. Ficou até a mente, né? Mas olha bem, é Ele, em Jesus, que nós vamos passar a entender o Senhor. É como se Jesus tivesse, na queda, houvesse um caminho direto para Deus e a terra. E nesse caminho que ligava céus e terra, quando houve a queda, houve uma ruptura. Mas Jesus reestruturou, Jesus restaurou esse caminho. E Ele é a luz. E as trevas não podem prevalecer contra Ele. Então, irmãos, ainda que você tenha dificuldade de ler a Bíblia, se agarre em Jesus Cristo, porque a Bíblia já garante que as trevas não prevalecem contra Jesus. Então as trevas da minha mente, da sua mente, que nos impede de avançar no conhecimento da Bíblia, elas são repreendidas pelo poder de Jesus Cristo. E quando eu creio em Jesus, eu ainda recebo poder de ser feita filha de Deus, é o que João fala aqui. E filho conhece, irmãos. Filho conhece. Não tem como filho não conhecer seu pai. Não tem como filho não conhecer sua mãe. Ah, Patrícia, tem sim se os pais abandonarem. Mas deixa eu te falar, eu tô falando do Pai Celestial, que não te abandona. Um Pai Celestial que, muito pelo contrário, nós seres caídos, nós nos afastamos dele naturalmente. Mas ele se aproxima de nós e ainda criou um elo, um caminho para nos resgatar. Amém? Vamos lá, vamos adiantar aqui que tem bastante assunto. Então, irmãos, olha só, a compreensão correta da Bíblia, ela vai depender da obra iluminadora do Espírito Santo. Jesus Cristo veio, Jesus Cristo restaurou o caminho, Jesus Cristo morreu, ressuscitou, nos fez justos diante do Pai, mas ele falou assim: calma, eu não vos deixarei órfãos. Eu vou enviar o Espírito Consolador, que ensinará a vocês tudo o que vocês devem fazer. Isso também está escrito em João. O Espírito Santo, ele vai iluminar a nossa mente, nos conduzindo a um entendimento da obra de Cristo. Porque, irmãos, naturalmente a obra de Cristo, ela é muito complexa para nós. Lá em 1 Coríntios 1, do 18 ao 25, isso fica bem claro, dizendo que a mensagem do Evangelho é loucura para este mundo, mas é poder de Deus para aqueles que creem em Jesus. Quem que faz essa mesma mensagem ser loucura para uns e ser poder de Deus para outros?
o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo habita na minha vida, eu passo a olhar para o Evangelho como poder. Eu não olho para o Evangelho como loucura. Quantas vezes você já ouviu aí pessoas falando: ai, que loucura, o homem ia morrer e salvar todo mundo. Ai, que loucura, Jesus ia morrer na cruz e ressuscitar. Porque realmente crer nisso, irmãos, é fugir da ótica natural. É fugir daquela mente caída que acha que pode se esconder de Deus. Crer nisto é entrar em uma mentalidade celestial. E a Bíblia diz que Deus, Ele nos abençoa com todas as bênçãos celestiais. Como? Através do Espírito Santo. Essas bênçãos, irmão, não é uma casa, um carro. Isso pode vir. Isso pode vir. Mas Deus está falando de uma bênção que nós não conseguimos com nossas próprias mãos. Deus está falando de uma bênção celestial. Algo que foi tirado de nós, algo que nós perdemos naquele fruto do conhecimento do bem e do mal. E algo que Jesus resgatou. E se você crê em Jesus, o Espírito Santo fará morada em você. E vai começar a iluminar a tua mente, para que você creia no poder do Evangelho. Não só vá a uma igreja, não só cante, não só participe de um grupo, não só participe de uma oração. Deus não quer isso. Deus quer que você leve uma vida de novidade. E você vive uma vida de novidade quando você acredita. E esse acreditar não é falar: eu creio que Jesus nasceu, eu creio que Jesus... Não, é um acreditar que me leva a uma mudança. É um acreditar tão convicto que me faz parecer com Ele. Mas vamos aprofundando esse assunto. Lá, como que isso vai ser possível? Em 1 Coríntios 2, 9 ao 3, a partir do 9 até o capítulo 3, do verso 1 ao 2, nós veremos Paulo explicando que quem conhecerá o espírito do homem se não for o próprio espírito humano. Vou explicar. O que Paulo quer dizer? Eu, Patrícia, compreendo o que me impulsiona a vir aqui te ensinar. Eu posso estar aqui te ensinando a palavra, pregando, mas a minha intenção eu sei qual é. E se a minha intenção for uma intenção contrária, eu sei que é contrária. Digamos que uma pessoa está pregando e a intenção dela é enganar. Ela não se engana, ela sabe que ela quer enganar. O espírito dela se comunica com ela sabe disso. É como você sabe o que está te impulsionando a ir trabalhar. Você sabe o que está te impulsionando a falar algo. Você sabe. E aí, o que Paulo explica ali? Quem vai conhecer Deus se não for o Espírito dele? Então o Espírito Santo precisa fazer morada na minha vida, para que eu compreenda as coisas celestiais. Lembram que o Adão comeu o fruto e de repente, pum, ele fugiu de Deus? Ele achou poder fugir de Deus? O Espírito Santo de Deus, ele vem, ele entra em nós, ele habita em nós e ele começa a nos fazer entender as coisas celestiais. A Bíblia não é um livro qualquer, meus irmãos. A Bíblia não é mais um livro aqui na terra antigo. Não é um livro de mitologias, não é um livro de lendas. A Bíblia é uma mensagem divina para a humanidade. E a única forma da humanidade compreender esse livro divino é tendo uma mente divina. É tendo uma mente dos céus. É tendo uma mente celestial. E isso não vem de nós, isso vem de Deus. Vem do Espírito Santo fazendo morada dentro de nós. Então não tem como você entender a Bíblia sem a ação do Espírito Santo. Patrícia, mas eu vejo ateus estudando a Bíblia. Eu vejo muitas pessoas explicando a Bíblia e nem são crentes. Irmãos, eles podem compreender um texto aqui, outro ali, mas para eles será loucura. Eles não creem. Essa palavra não é transformadora para eles. Essa palavra não muda.
Essa palavra não transforma a mente, a atitude, o comportamento. Não é o ler, é o compreender, é o se relacionar com essa mensagem. E aí, eu coloquei aqui em João 8, 31, 32, onde Jesus declara: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. Conhecer na Bíblia Sagrada está ligado à ideia de se relacionar. Relacionamento, literalmente. A Bíblia Sagrada usa a palavra conhecer para quando um casal se unia, se casava, tinha relações. O que Jesus está querendo dizer? Ele está falando que nós precisamos nos relacionar com essa verdade. Que essa verdade precisa fazer parte de nós. Nós precisamos nos tornar um com essa verdade. Nós precisamos realmente andar com essa verdade. Nós precisamos comer com essa verdade. Nós precisamos deitar com essa verdade. Nós precisamos levantar com essa verdade. Quando eu faço desta forma, a verdade me liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. É como se fosse gerado a libertação em mim a partir do momento que eu conheço a verdade. A partir do momento que eu me relaciono com a verdade. Então, irmãos, a leitura da Bíblia, quando você ouve alguém falando assim, poxa, não inicie a leitura da Bíblia de qualquer forma, faça uma oração antes. Essa oração não é um ritual. Essa oração para iniciar o estudo da Bíblia não é um dogma, não é uma doutrina, não é um ensinamento qualquer. Eu preciso abrir a Bíblia para lê-la, pegar um caderno, pegar uma caneta. Não é isso. A oração vai muito além. A oração é você dizer: Senhor, eu estou aqui com a minha mentalidade caída. Deus, eu estou aqui com a minha mentalidade humana que só me diz que eu preciso correr do Senhor. Mas eu quero neste momento, aleluias, convidar o teu Espírito Santo, que já habita dentro de mim, mas eu convido ele a falar comigo sobre o céu. Eu quero te pedir nesse momento que a minha audição espiritual seja aberta e que eu consiga ser iluminado pelo teu Espírito Santo a compreender o que está escrito aqui, a sua mensagem, o que o Senhor está falando comigo. Irmãos, a oração para iniciar um estudo da Bíblia é isso. É um reconhecimento da nossa dependência, porque humanamente nós fugimos de Deus, mas espiritualmente o Espírito Santo nos faz entender as coisas espirituais. Espiritualmente, ele ilumina a nossa mentalidade. E quando eu leio o Salmo 91, eu não vejo um amuleto para minha casa, mas eu vejo o chamado de Deus para que eu possa habitar no Senhor, para que o Senhor seja minha morada, para que eu volte para aquele jardim do qual eu nunca deveria ter saído. Vocês estão entendendo? Vai muito além, vai muito mais no profundo, que o Espírito Santo começa a te revelar isso. A palavra já é a revelação. A palavra, a Bíblia, já é uma revelação. Agora, compreender é ser iluminado pelo Espírito Santo. E a única forma que eu posso ser iluminada pelo Espírito Santo é me relacionando com essa verdade. É me relacionando com esse evangelho. Irmãos, para pensar agora em um relacionamento de namoro. Como que é? Você namora com uma pessoa que você não sabe nem o nome. Você se relaciona com uma pessoa que você não conhece os intentos. Observe bem como que um casal chega ao ponto do casamento, pelo menos deveria ser. Como? Ele primeiro se conhece no namoro, ele vê que de fato bate um com o outro, que dá certo, que vão seguir junto, que o amor é mais forte, que eles vão renunciar, que eles vão caminhar. Eles noivam, eles planejam o casamento, e quando casam-se, quando eles se unem, eles vão se tornando um diariamente.
Um vai pegando o jeito do outro falar. Um vai abrindo mão de uma situação aqui para agradar o outro. Isso é relacionamento. Chega um tempo que eles já se comunicam só com o olhar. Já viu isso? Já viu aquele casal que olha um pro outro e aí ele já sabe que o outro tá bravo? Que não gostou? Ou então que o outro tá super alegre só com o olhar? Sabe o que é isso? É relacionamento. Vamos lá, pais. Se você tem um filho aí, diga-me se teu filho está se acabando de rir, se você não consegue saber se aquele riso é verdadeiro ou não. Por quê? Porque você conhece, você tem um relacionamento com aquela criança. Irmãos, a Bíblia está dizendo isso. Eu só sou liberta se eu me relaciono com a palavra. Se eu me relaciono com esse evangelho, se eu me relaciono com o que Deus está comunicando para mim. E é lógico que humanamente eu não vou conseguir me relacionar, mas pelo Espírito Santo eu vou conseguir, porque Ele vai trazer sobre a minha mente humana um conhecimento celestial, o qual foi perdido lá na queda. Então vocês estão entendendo que existe uma situação espiritual aqui. Vocês estão entendendo que a tua falta de constância na leitura da Bíblia é porque na realidade você está tentando ler a Bíblia com a tua mentalidade. Você está tentando ler a Bíblia com métodos humanos, que são bons sim, mas não são suficientes. Não são suficientes para que a palavra seja um meio, um caminho de Deus para te levar à libertação. Então, irmão, se você quer viver uma vida transformada, uma vida nova, uma vida frutífera no Senhor, é necessário que você leia a Bíblia com a ajuda do Espírito Santo. É necessário que você conheça a palavra. Conhecer a palavra não é para pregador somente. Conhecer a palavra não é para pastor somente, não. Conhecer a palavra é para todo aquele que quer ser liberto, todo aquele que se diz discípulo de Jesus. O que é ser discípulo? É ser aprendiz. Irmão, nós somos aprendizes de Cristo toda a vida. Toda a vida. Eu falei aqui no início, eu leciono há quase 15 anos em uma faculdade teológica. Comecei a ler a Bíblia com 12 anos, passei pelo processo de não entender nada até chegar ao entendimento. Mas, irmãos, eu ainda sou aprendiz, porque nós somos discípulos de Cristo. Se permaneceres na minha palavra, então verdadeiramente serão meus discípulos. Irmãos, eu não sou um aprendiz de Cristo se eu abandono. E eu naturalmente abandonarei. Então eu preciso do Espírito Santo para chegar ao ponto de libertação e constância e diligência, porque a diligência, a constância é o que vai enriquecer a tua alma, é o que vai produzir fruto para você no conhecimento da Bíblia. E aí, irmãos, deixa eu te falar algo. Como que o Espírito Santo age nessa iluminação da nossa mente? Primeira coisa que eu preciso compreender: o Espírito Santo, ele trabalha como mestre, como professor. Lembram do apóstolo Paulo? Ele conhecia muito a palavra, ele conhecia o Antigo Testamento, ele era um líder já na palavra, ele era um fariseu, como ele mesmo se declara. Porém, ele só foi compreender o Evangelho de Cristo quando o Espírito Santo fez morada nele. Até então ele era um perseguidor do Evangelho. Então não adianta de nada eu conhecer teoricamente, fazer várias faculdades, eu fazer vários cursos, e o Espírito Santo não está agindo na minha vida. Eu vou ser um crítico, eu vou ser um cético, eu vou ser aquela pessoa que me acha super certinha, um julgador. E Deus não nos chamou para isso. A palavra não faz isso não, irmãos. A palavra não tem como intuito nos levar a tomar posição de juiz. Essa posição é de Cristo. Essa posição é de Deus. A nossa posição é de discípulo, de aprendiz e de reconhecimento da misericórdia de Deus sobre nós. Paulo só reconheceu a misericórdia de Deus, só reconheceu a graça de Deus, só entendeu que ele era um homem dependente de Deus
Quando o Espírito Santo fez morada nele. Quando ele parou e ouviu a voz de Cristo. Quando ele entendeu que não adiantava ele lutar contra Deus. Aí sim, Paulo foi transformado. Quando Jesus fala, já estou quase finalizando, eu vou parar por aqui e vou continuar amanhã, meus irmãos, em nome de Jesus. Mas olha só para você entender como é sério isso. Jesus falou, Paulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que Jesus estava falando ali naquele encontro com Paulo? Jesus estava chamando Paulo, irmãos, quando eu não sei. Talvez lá na morte de Estevão, na pregação de Estevão, o Espírito Santo já estava batendo na porta. Porque Paulo conhecia, mas ele tomou a posição de juiz. E agora Jesus aparece para Paulo e diz, dura para você ficar recalcitrando, ficar resistindo. Aguilhão é uma vara usada para os bois com ferro na ponta, que pegava e vai espetando o boi quando ele para, quando ele empaca, sabe? Ele tinha que arar a terra e ele ficava empacado, aí vinha o responsável e pegava aquela vara e catucava o boi para que ele se movimentasse. Quantas das vezes nós estamos assim? Eu conheço a Bíblia, eu fiz cursos, eu fiz isso, eu tenho anel no meu dedo, eu tenho diplomas na minha casa, o que adianta tudo isso? Se você está resistindo ao chamado de Deus, se você está resistindo a se reconhecer como homem necessitado da graça de Deus, como homem com uma mentalidade caída que precisa da iluminação do Espírito Santo. Porque de nada adianta, irmãos, todos nós estávamos destituídos da graça de Deus. Todo ser humano, porque todo ser humano nasceu de uma natureza caída. E como eu falei, a natureza caída criou ruptura entre a mentalidade do homem e a de Deus. Eu não consigo compreender Deus se eu tento compreendê-lo com a minha mentalidade humana. Eu posso aprender direito, eu posso aprender psicologia, eu posso aprender medicina, eu posso aprender todas as ciências, mas não posso conhecer Deus com uma mentalidade humana. Eu não posso conhecer Deus com uma mentalidade limitada à queda. Não tentem ir por esse caminho, porque não vai dar certo. O Espírito Santo tem que ser o seu mestre. Precisamos da humildade, do reconhecimento, igual Paulo, que foi para uma casa e ficou esperando o que Deus faria. E ficou esperando Deus falar com ele. E quando Deus falou com ele, abriu seus olhos e agora ele se movimentou. Mas não se movimentou mais pelas suas forças. De eu vou matar, de eu vou tirar, e aquele ali está fazendo errado, esse aqui está fazendo errado, não. Ele se movimentou e falou, Deus, eis-me aqui. O que o Senhor quer fazer através de mim? Senhor, eis-me aqui. Qual é o seu projeto para a minha vida? Irmãos, porque tem um monte de cristão que não está vivendo o seu projeto. Porque tem um monte de cristão que já ouviu milhares de promessas, mas não vive essas promessas. Porque tomou a posição igual de Paulo, de julgador. Aquele ali está errado, tá vendo? Olha o que ele está falando, olha o que ele está fazendo, olha ali. Começa a ver erro ali, olha lá, e não faz nada, fica empacado. Mas nós precisamos da ação do Espírito Santo na nossa vida, para olharmos para nós mesmos como homens necessitados do Espírito Santo. Todos nós necessitamos e Deus, com sua infinita misericórdia e amor, nos alcançou. Com sua infinita misericórdia e amor, veio habitar dentro de nós. Isso é algo, irmãos, inexplicável. É um amor inexplicável. Basta você abrir a porta que o Senhor entra, faz morada e ceia com você. Olha o que a Bíblia diz, eis que estou à porta e bato. Quem abrir, eu entrarei e cearei com ele. Coisa boa é quando você senta à mesa com uma pessoa agradável. Como é bom recepcionar alguém, comer, conversar, compartilhar. Deus quer isso com você. Deus quer sentar-se à mesa. Deus quer compartilhar com você projetos. Deus quer compartilhar com você sonhos. Quando você estava sendo gerado no ventre da sua mãe, Deus já tinha uma missão para a tua vida. Deus te projetava, não importa se pai e mãe não te projetava, Deus te projetava.
Então, para que tentar conhecer Deus com a mentalidade humana? Sente-se à mesa e deixa Ele te ensinar. O Espírito Santo é o mestre, o Espírito Santo é o professor, o Espírito Santo é que nos ensina, que nos ilumina. E Ele não nos ensina parte da verdade, Ele nos guiará em toda a verdade. Ele vai te ensinar a andar. Eu tenho 2 filhas e é muito interessante isso, porque nós ensinamos uma criança a andar. Nós mostramos, nós somos o exemplo e nós seguramos na mão. Nós botamos de pé, nós sustentamos a perninha. Se for necessário a gente ficar de coluna envergada para sustentar a perninha de uma criança, a gente faz. Porque a gente sabe que ela pode andar. O Espírito Santo te guiará em toda a verdade. O Espírito Santo te revelará Jesus. O Espírito Santo vai segurar na tua mão, vai te ensinar a andar. Então, meus irmãos, para de tentar ler a Bíblia com vários métodos sem o Espírito Santo. Os métodos funcionarão se o Espírito Santo entrar. Os métodos funcionarão se ele for o guia. Então, às vezes a pessoa tem várias Bíblias, sabe? Vários, e isso é ótimo, não estou falando mal disso. Mas tá lá com um monte de Bíblia e não consegue nem usá-las. Tá na casa cheia de livro de estudo e não consegue usar. E fica confuso, fica perdido no meio daquele monte de informação, não sabe por onde ir. Quando o Espírito Santo está ali, te chamando, te esperando. Irmãos, a Bíblia é o livro que o autor senta com você e te explica o que ele quis dizer. Então chama ele, convida ele, deixa ele ser o seu mestre. Vou acabar em nome de Jesus agora, para a gente amanhã continuar esse estudo. Mas olha bem, o propósito do Espírito Santo é glorificar a Cristo e não a si mesmo. Então, irmãos, não tem nenhuma possibilidade de eu conhecer Jesus, de eu ver Jesus em toda a Bíblia, se o Espírito Santo não me ensinar. O Espírito Santo não veio falar de si mesmo, está lá em João. Ele veio falar de Cristo, lá em João 16:13. A partir do 12 em diante, você vai ver ele falando sobre o Espírito Santo. Ele veio com um propósito de nos ensinar sobre Jesus. Patrícia, mas por quê? Por que o Espírito Santo veio nos ensinar sobre Jesus? Porque, irmãos, lá no início houve uma ruptura, um caminho destruído, onde o homem passou a fugir de Deus desde o dia da queda. E naturalmente a gente ainda foge. Jesus Cristo restaurou o caminho. Mas se eu for pelo meu modo natural, eu nem estaria aqui, na minha sala, olhando para uma câmera e falando. Mas sabe por que eu estou aqui na minha sala, olhando para essa câmera e falando com você? Porque Jesus me ensinou que eu preciso propagar esse evangelho. Porque Jesus me ensinou que Ele me chamou com uma missão, que não é sobre mim. Que talvez no meu ministério alcance 1, 2, 3, 4 pessoas, não sei. Ou milhares de pessoas, não sei. Mas não é sobre mim, é sobre Ele, é sobre o que Ele quer fazer através de mim. E aí eu me coloco como serva de Cristo, e só quem me convence disso é o Espírito Santo. Porque naturalmente eu teria medo de falar com essa câmera. Naturalmente eu teria medo de ficar aqui na minha sala fazendo isso. Mas o Espírito Santo, Ele nos convence de dar um passo além. O Espírito Santo nos convence das coisas celestiais, sabe? Porque a nossa vida não acaba aqui. Tem algo além desta vida, nos aguardando. E Satanás quer roubar isso de você. Ele não quer que você entenda que a tua família pode viver algo novo. Ele não quer que você entenda que Deus tem um projeto na tua vida, que não importa onde você nasceu, não importa o que você ouviu até aqui, Deus tem um projeto na tua vida. E Satanás não quer que você saiba disso. Esse projeto está revelado na Bíblia Sagrada. Jesus Cristo restaurou o caminho. Você tem livre acesso a Deus. Você pode falar com Deus seus medos. Você pode falar com Deus suas dores. Você pode falar com Deus os seus sonhos. Você pode falar com Deus os seus projetos, suas alegrias.
E Deus está ali te ouvindo. E Satanás não quer que você saiba disso. Então, meus irmãos, eu quero te convidar nesta noite a entrar em um desafio de oração. Amanhã eu estarei te explicando como é possível entender a Bíblia Sagrada. Você já entendeu esse lado de que a sua mentalidade humana não vai ser suficiente. Você precisa da sua mentalidade transformada pela ação do Espírito Santo. E amanhã eu vou estar te passando esses passos. O que você agora pode fazer? O que você pode mudar para que o Espírito Santo seja o seu mestre? Para que o Espírito Santo te ensine? Que em nome de Jesus Cristo você possa agarrar essa palavra. E hoje você entre nesse desafio de orar e falar diante de Deus: Deus, eu não quero mais ler a Bíblia com a minha mentalidade humana. Eu não quero mais recorrer aos recursos humanos tão somente. Eu quero ler a Bíblia com a ação do Espírito Santo sobre mim. Eu quero sentir que o Senhor está do meu lado. Eu quero sentir que o Senhor está dentro de mim, me iluminando na tua palavra. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, em nome de Jesus, eu agora quero te pedir também a tua ajuda. Compartilhe esse conteúdo com mais pessoas. Curte esse conteúdo, compartilhe para quê? Para que o Evangelho de Cristo avance e mais pessoas possam conhecer a verdade do Senhor. Você agora vai começar esse canal também. Você agora vai ser esse canal de bênção para a vida de alguém que você sabe que está louco para entender a Bíblia. Que já tentou de tudo para estudar a Bíblia e não conseguiu. E você vai ser agora um canal de Deus, compartilhando esse conteúdo que o Senhor colocou no meu coração, mas que através dessa ferramenta que é a internet, que é o meio de comunicação, né, que hoje nós temos, você vai usar agora esse meio e você vai só compartilhar para que mais vidas sejam alcançadas e que essas vidas também sejam um instrumento do Senhor, de tal forma que elas venham entender a Bíblia com a ajuda do Espírito Santo e que Deus venha levantar um exército de jovens, crianças, adolescentes, homens e mulheres dispostos a se tornarem discípulos, porque vão perseverar na palavra do Senhor e viverão uma libertação tão extraordinária que a sociedade onde vivem será impactada pela presença de Cristo. Amém, meus irmãos? Deus te abençoe grandemente. Continue orando por esse canal. Continue aqui conosco amanhã, porque amanhã você vai aprender agora o que você pode fazer para que o Espírito Santo se torne o seu mestre. Deus te abençoe em nome de Jesus.